A gente não pode deixar de falar sobre o resultado da Petrobras, né? No terceiro trimestre, voltou a ter um lucro expressivo, vai pagar dividendos, enfim. Esse lucro é função... É muito difícil saber como é que as coisas funcionam na Petrobras, né? Porque de repente eles têm jogam na contabilidade despesas que podem acontecer, e depois essas despesas são revertidas como lucro. Então o resultado deles é sempre um pouco assim surpreendente em todos os sentidos, para o bem e para o mal. Mas eu acho importante agora a gente olhar para o futuro dessa empresa, que é a maior empresa brasileira. A Petrobras estava jogando muitas fichas, chamada margem equatorial. Por que isso? Porque nos países vizinhos à margem equatorial brasileira têm sido descobertos grandes reservatórios de petróleo e gás. A Guiana, por exemplo, está bombando. É um petróleo que está no mar. Praticamente no Brasil também todo petróleo está no mar. E pela proximidade física da região do Amapá com a Guiana, pelas características da plataforma continental ali, se supõe que hajam também no Brasil uma grande quantidade de óleo nessa região. Só que ali é uma entradinha da Amazônia, né? E a produção de petróleo está sempre associada a uma coisa ruim, né? Vai se produzir um combustível que vai aumentar o efeito estufa. Então, há uma torcida para que não se produza mais petróleo, que esse petróleo seja substituído. Só que se ele ficar lá debaixo da terra, isso vai morrer e não vai gerar riqueza. Poderia gerar riqueza para o país como um todo, especialmente para aquela região tão pobre do Brasil, né? Eu estava vendo agora o IBGE mostrando que no Amapá e no Pará, que é o estado vizinho, o número de pessoas vivendo em favelas é uma coisa impressionante. Belém, metade da população vive em favela. Tem cidades no Amapá que 70% da população vive em favela. Então a expectativa de receber royalties ou servir de retaguarda para investimentos nessa área poderia transformar essa região que vai de Belém em todo o Amapá. Mas está aí essa discussão, pressões dos ambientalistas, pressões de toda a ordem, fazem com que o IBAMA esteja sendo muito reticente em autorizar a Petrobras a furar um poço lá para dizer se tem ou não tem. Nunca houve no Brasil nenhum problema na área de exploração, só para você descobrir ou não. Não teve nenhum impacto ambiental, não aconteceu nenhuma tragédia. Tem uma experiência, acho que quase 6 mil poços foram perfurados no mar, sem nenhum problema. Não daria problema lá também, desde que tomadas as devidas precauções. Mas está esse queda de braço, ali o pessoal ligado aos ambientalistas estão forçando a barra para não dar essa autorização, e a Petrobras ali, com um pouquinho de ajuda de outros órgãos do governo, está tentando convencer o IBAMA de que ela pode fazer isso sem causar nenhuma tragédia, nenhuma comoção, enfim. Mas essa questão está sendo empurrada com a barriga e pode ser que a gente não transforme isso em investimento efetivamente no curto prazo. Então a Petrobras mudou um pouco a sua linha. O que ela pensa agora? Bom, vamos investir onde a gente já tem passarinho na mão. Hoje, a maior parte da produção brasileira vem de 2 bacias. A maior parte não, 90%.
Vem do pré-sal na Bacia de Santos e vem do pré-sal e do pós-sal na Bacia de Campos. A Bacia de Campos já está produzindo há 50 anos. Então, muitos reservatórios estão declinando. A gente já conversou aqui várias vezes, né? Tem um momento da produção em que você chega a produzir mais água que petróleo, né? Você começa produzindo mais petróleo e tem que injetar gás, tem que fazer pressão, botar água lá no poço, né? Fazer uma pressão para esse petróleo que está lá ser extraído. E com o tempo, essa quantidade de água vai aumentando e a quantidade de petróleo que volta é menor, né? Então, são os poços que estão maduros, estão declinando a produção, até que chegar a um ponto que não vale nem a pena você explorar esse poço, porque ele produz tão pouco que você gasta muito para ter o retorno. Então, a Bacia de Campos está nessa fase, porque ela está há 50 anos, né? Claro que nem tudo lá tem 50 anos de produção, mas é natural que haja uma queda ano a ano da produção. Só que, digamos que em média, o que a gente aproveita lá do reservatório, cerca de 15%. Né? Você retira 15% do petróleo que tem lá. Que é os outros 85% você vai ficar lá porque você não tem condição de extrair, a não ser que seja gastando muito dinheiro. O que a Petrobras pretende e está se propondo? É adotar medidas que a tecnologia hoje permite para aumentar essa recuperação. Provavelmente a gente consegue tirar mais 15%, além dos 15%, mais 15%. Tirar 30% do reservatório. Não é nenhuma fantasia, porque no mundo a média de exploração dos reservatórios está em torno de 25% a 30% mesmo. A gente está muito abaixo. Pelas características que a gente tinha no passado, né? Poços em águas profundas, ultraprofundas, uma tecnologia que a gente teve que desenvolver aqui, o mundo todo também correu atrás disso, de grandes petrolíferas, mas já tem uma possibilidade da gente, com algum investimento adicional, aumentar a recuperação. Então, além de crescer no pré-sal, né, continuar crescendo a produção do pré-sal, pelo menos por mais 10 anos, a gente consegue voltar a produzir mais também na Bacia de Campos. Então, o futuro da Petrobras, acredito eu, nos próximos 5 anos, 10 anos, vai estar concentrado aí na Bacia de Santos, né, no pré-sal, e na Bacia de Campos, nessa coisa da recuperação. Um grande volume de dinheiro investido, e a margem equatorial, quem sabe um dia a gente vai se arrepender por não ter explorado. Eu acredito que a força política lá na região norte está tão... porque ela também tem essa questão da Amazônia, né? Ela não está conseguindo perceber que isso seria muito importante para eles e para o país, né? A gente, pelo menos, procurar saber o que tem de fato na margem equatorial, se tem esse reservatório que valem a pena a gente explorar ou não. Mas a gente só vai saber isso se furar algum poço, coisa que não estamos fazendo nesse momento.